Óbvio, vocês têm que dar o... Autorização de imagem. Então, tá gravando, pessoal. Bom dia, boa sexta-feira para vocês. Tudo de bom. Hoje estavam reclamando aqui na minha casa que algumas vezes eu falo alto no vídeo aqui. Eu grito no ouvido de vocês, é isso? É para vocês acordarem. Sexta-feira de manhã está todo mundo com dificuldade de acordar, então eu tenho que gritar no ouvido de vocês. É que eu estou na parte de baixo da minha casa tem 2 andares, então o meu escritório fica na parte de baixo, junto com a garagem, e do outro lado, aqui atrás, assim, tem um porão. Então, mesmo assim, o resto do pessoal está lá em cima. O meu filho chegou, pô, você me acordou, pai. Pô, Vagal, tem que acordar cedo, tem que acordar mais cedo do que isso, né? A minha filha também, ela vai assistir aula também, meu filho. Mas algumas vezes dizem que eu falo, a gente ouviu tua aula hoje, Klaus. Pô, o que é isso, né? Se eu estiver gritando com vocês, vocês podem dizer, professor, você está gritando, tá? Pode falar mais baixo, não tem problema, vocês podem falar isso. Mas vamos lá. Então, eu quero pegar minha cola aqui, porque vocês sabem que eu tenho bastante turma e não consigo guardar tudo ao mesmo tempo. Mas vamos lá. Primeiro, alguns avisos. Está gravando, para ficar bem claro para vocês. Hoje é o último dia de aula do primeiro bimestre. Se alguém falar urra, ganhou 0. Hoje não. Isso me lembra que a prova está chegando. Como? E começa a desespero. Isso me lembra que as provas estão chegando. Estão chegando mais perto do que vocês esperam. Porque semana que vem começam as provas, né? Dia 1º de outubro. Como? Ih, caraca, semana que vem. Semana que vem. Cara do outro. Meu Deus. Eu achando que faltava 2 semanas ainda, não. A primeira semana é agora. Semana que vem. Semana é agora. Quinta-feira. A Jéssica também achava isso. Thiago, não é só você, não. Com certeza outros na turma também achavam isso. Então, quinta-feira que vem começam as provas, tá? Vocês vão ter uma semana para fazer a prova, tá? Tem que se lembrar de algumas coisas. Vocês podem fazer a prova em qualquer momento, mas tomem cuidado, que eu não coloquei limite, mas alguns professores talvez coloquem limite de tempo a partir do momento que vocês abrem a prova. Então, alguns cursos que eu dou aula, por exemplo, na biomedicina, que eu dou aula na área ambiental, o coordenador decidiu 3 horas. A partir do momento que o aluno abre a prova, 3 horas. Nas engenharias, o coordenador decidiu 12 horas. Na área de negócios, a gente não chegou a uma conclusão e foi deixado para cada professor. Eu não coloquei limite de horas, tá? Mas vocês tomem cuidado com algumas coisas. Em primeiro lugar, tem que se certificar, eu não sei, não sou eu que controlo isso, se vocês podem pular uma questão e daí voltar atrás para fazer aquela questão. Não se esquece de enviar... eu esqueci de enviar essas atividades, tá? Eu vou até anotar aqui. Quais atividades você quer, Joseli? Todas, Joseli? Todas, Joseli? Você não fez nenhuma, Joseli? É que algumas a gente conseguiu salvar, algumas não, entendeu? Tá. Não, eu vou mandar. Eu vou mandar ainda hoje para vocês, tá? Onde que eu posso mandar? Eu vou fazer um doc e colocar na semana de hoje, tá? Lá na material do professor, tá bom? Aquele primeiro que está embaixo logo da descrição da aula. Então, eu vou fazer um doc, vou juntar tudo num doc e colocar lá, tá bom? As atividades de frequência, né? Tá. Já coloquei aqui nas minhas tarefinhas a serem realizadas. Eu tenho que fazer uma lista, gente.
É assim a minha vida. Eu faço entre 20 e 25 atividades por dia. Então, vamos lá. Então, vocês têm que ver, eu faria o seguinte, guardaria um tempo para uma prova, por exemplo, a prova de indicadores de RH, guardaria um tempo, 3, 4 horas, e começaria a prova, questão por questão. Eu não pularia a questão para voltar depois numa questão anterior, tá? Lembrem-se de outra coisa, uma chance para fazer cada questão. Senão daí vai virar a casa da mãe Joana, com todo respeito à mãe Joana, tá? Não tenho nada contra a mãe Joana. Senão vai virar uma bagunça, né? Eu não quero essa, eu vou tentar outra alternativa, eu vou tentar outra, né? Daí, sim, daí vai tirar 10 mesmo sem saber nada da matéria, tá? Então, uma chance para cada questão. Anotou ali, marcou, é aquela alternativa, tá? Então, a minha sugestão é que vocês guardem um tempo para a prova, abram a prova e comecem a fazer questão por questão com calma, tá? No caso do professor Klaus, a prova tem 10 questões, tá? E vocês estão acompanhando as aulas, estão fazendo as atividades, estão indo bem, estão perguntando. Eu não consigo ver grandes dificuldades para vocês fazerem a prova. O professor Klaus sempre brinca assim, tem 3 tipos de prova. Aquela que todo mundo tira 10, aquela que só o professor tira 10 e aquela que nem o professor tira 10, né? Eu posso dizer para vocês que a prova de vocês está na primeira categoria. Todo mundo tem condições de tirar 10, tá? Tudo bem, Dani, a Jéssica, sem problema, depois ela pode ver a gravação. Esse é o lado bom, né, de a gente fazer a aula remota. A gente grava e coloca à disposição. Não sei se isso é bom, porque algumas vezes tem aluno, vocês sabem, infelizmente, que não assiste a aula ao vivo para ver a gravação, achando que eu não vou ter dúvida, não vou ter problema, então não tem questão nenhuma para fazer. Hoje é o último dia para entregar o trabalho, lembrando que só uma pessoa de cada equipe precisa entregar o trabalho, tá? E eu fiz de propósito o trabalho para entregar hoje, para ter uma semana ainda para as provas, né, ou quase uma semana, para vocês daí, a partir de agora, se preocuparem só com a prova, tá? No caso de indicadores de RH. Então, agora vocês só vão se preocupar com a prova. Cuidado com o horário que vocês vão postar, porque é o seguinte, vocês tiveram bastante tempo, acho que foram 3 ou 4 semanas para fazer o trabalho, isso é muito tempo, é um trabalho que daria para fazer em uma semana extremamente fácil, faço de modo muito fácil, sem problema algum, então tomem cuidado com o horário que vocês vão postar. Eu, se fosse vocês, quem ainda não postou, eu vi, a gente já recebe notificações no e-mail, né? Então começa a pipocar e-mail para os professores. Eu vi que muitos de vocês já postaram, mas tomem cuidado, não deixem para a última hora. Mas deu problema na minha internet, o portal deu problema, estava muito cheio, tráfego, etc. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Se fosse um trabalho que eu mandei de ontem para hoje, aí eu concordo sem crise nenhuma. Deu problema na internet, então vamos fazer de outra maneira. Mas é um trabalho que vocês já tiveram bastante tempo para fazer, tá? Então, assim, o professor Klaus é muito legal, gente boa, mas tem momentos que o professor Klaus bate também. Que o professor Klaus é ditador, é assim e pronto, tá? Eu sou muito democrático, vocês já notaram, mas tem algumas coisas que eu me dou o direito de ser um pouco ditador, tá? Então, é o último dia para entregar o trabalho, não vou aceitar de outra forma ou em outro horário, que não seja o portal ou outro horário que foi designado, tá? Eu já falei da prova, 10 questões, façam com cuidado, eu não tenho nenhuma dúvida que vocês podem tirar uma nota muito alta na prova. Fale, Dani, você quer falar? A prova vale 7? Sim, outra coisa. A gente tinha combinado no começo do semestre que a prova valeria 6 e o trabalho 4.
mas daí houve uma pequena mudança por pedido da coordenação, né? Eu não vejo nenhum problema nessa mudança, tá? Para mim, continua a mesma importância tudo. A prova vai valer 7, tá? O trabalho vai valer 1 e a prova integradora 2, projeto integrador 2, tá? Então, inclusive, sobre o trabalho, bom, me lembrei o que eu ia falar sobre o trabalho. Vocês vão entregar via AVA. Daí, eu vou responder tudo via AVA, tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Eu vou colocar a nota no AVA ali, que daí vocês recebem. Embaixo, para o professor, tem um local para colocar observações. Então, as minhas observações... Comentários, né? Comentários, exatamente, comentários, isso daí. Os meus comentários, eu vou colocar ali e vou colocar a nota. Só que eu vou colocar a nota valendo 4, tá? Porque eu passei a estrutura do trabalho valendo 4. Como que eu vou considerar na nota do bimestre? Como o trabalho só vale 1, eu simplesmente vou pegar aquela nota do trabalho e dividir por 4. Tá? Então, se a equipe tirou 4 no trabalho, eu vou dividir por 4, dá 1, certo? Lembre-se que aquele 1 é o equivalente a 4, é a nota máxima. Se a equipe tirar 2 no trabalho, eu vou dividir por 4, dá meio. Entendam que aquilo é metade da nota máxima pro trabalho, tá bom? Então, eu vou corrigir no AVA valendo 4. Tá? Valendo 4. Só que para compor a nota bimestral, eu vou dividir o trabalho, a nota do trabalho, por 4 para dar o equivalente a 1. Tá bom? Certo, gente? A prova já estará no portal valendo 7. Então, cada questão da prova vale 0,7. Tá bom? Então, à medida que vocês vão responder, o próprio sistema vai corrigir, porque é tudo questão objetiva, tá? E daí aquela nota já é a nota que vai compor a nota bimestral. Certinho, pessoal? Entenderam? Podem tirar dúvidas se tiver alguma dúvida, tá? Eu vou tentar corrigir os trabalhos esse final de semana, mas com certeza os trabalhos já estarão corrigidos até o início da prova. Tá bom? Para vocês já irem tendo uma ideia do que está acontecendo. Como será a aula de hoje? A alta administração, a reitoria, no começo do semestre, pediu para que a gente dispusesse, uma semana antes das provas, ou na aula anterior à prova, a gente dispusesse uma revisão. Eu já coloquei uma revisão para vocês lá no AVA, nessa semana, que é a semana 8, tá? Então, se vocês forem no AVA, semana 8, lá embaixo, tem uma coisinha revisão. E na revisão, a Silvia já baixou. Isso daí, Silvia. Também. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa turma aqui, todo mundo vai passar direto e vai me poupar uma semana de trabalho depois, né? Que eu não vou precisar fazer exame final, corrigir, vocês são o máximo. Então, lá embaixo tem uma revisão. Então, o que eu peguei? Eu peguei todos os slides, juntei de todas as aulas, menos a aula 1, né, gente? A aula 1 não conta. Eu puxei de todos os slides, e daí eu tirei aqueles slides que talvez não contassem uma história, não fizessem parte tão integrante, tão importante da história da disciplina no primeiro bimestre, tá? Então, assim, mas a alta administração também pediu que a gente, na semana anterior à prova, tivesse matéria nova. Então, eu vou terminar a matéria e na prova cai, inclusive, essa matéria nova de hoje, que é construção de indicadores 3. Eu vou dar umas dicas para vocês, é bem legalzinho. Não é uma aula longa, é uma aula bem tranquila hoje, para vocês começarem a se preocupar mais com a prova. Depois da matéria nova, vocês decidem o que a gente vai fazer.
a gente pode terminar a aula, a gente pode deixar um tempo só para vocês tirarem dúvidas em geral, ou eu posso começar aqueles slides e começar a conversar um pouco, tipo uma revisão, né? A partir da semana 2. Então, quando a gente terminar a matéria nova, vocês vão falar, professor, a gente quer isto, tá? Ontem à noite, eu dando aula para engenharia, já eram quase 10 horas, e os alunos disseram assim, não, professor, acaba aqui a aula hoje, a gente está cansado. Mas na gestão financeira para a ADM, por exemplo, na quarta de manhã, eles quiseram a revisão. A revisão, os slides já estão no portal. Tá? Isso já está lá, vocês podem ver o que vocês quiserem. Daí, se vocês quiserem, a gente conversa, ou tira dúvidas, mostra, ou termina a aula, tá? Depois dessa matéria nova. Então, é assim que vai funcionar a aula de hoje. Tá bom, pessoal? Dúvida? Então, vamos lá. Então, eu vou compartilhar uma tela aqui. Espero que dê tudo certo hoje. Não tenha nenhum problema. Ué, não está compartilhando? E espera um pouco. Meu sistema tá lento, pessoal. Computador é bom quando funciona. É só a gente falar, já começa. Meu sistema tá lento. Ih, parou, né? Espera aí. Espera um pouco, gente. Ele travou um pouquinho aqui. Só foi eu falar. Aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Tá. Então só não estão me vendo. É semana. É semana 8. E é na semana 8 que é para entregar os trabalhos. Gente, meu sistema travou aqui. Só espera um pouquinho aí. Ele Esse aqui? já volta. Tá? Agruras de usar computador. Né? É esse aqui? Eu não estou vendo nada, Thiago. Não, que eu botei para apresentar aqui o slide. Você? Gestão de indicadores. Essa é da aula de hoje. Você está falando da revisão, Ti? Não, essa aula de hoje, né? Para ajudar o Klaus. Como é esse aqui? Gente, meu sistema travou. Ai, que beleza. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Meu sistema travou. A aula de hoje é construção de indicadores 3? Isso, exatamente. Então, botei para apresentar aqui. Tá, só que o meu sistema travou, eu não estou vendo nada. Tá? Eu só estou ouvindo o som de vocês. Então sai da sala e entra de novo. Vê se volta. Então, vamos fazer o seguinte. Talvez eu saia do Meet, tá? Daí eu vou entrar de novo no Meet, tá bom, pessoal? Tá. Gente, a semana que vem é prova. Você tinha esquecido, gente? Lembra que a Sheila falou ontem que a partir de quinta-feira começava a prova? Sabe o que aconteceu? O Bruno falou que ia dar revisão semana que vem. Aí eu também, na minha cabeça, era na outra. Sim. Que a prova vai começar a partir de quinta-feira, da aula da Sheila, entendeu? Lembra que ela falou? Não se tocou nessa parte. Então, o Bruno, Josemar e a Valéria vai ter revisão. Daí, da aula da Sheila em diante, começa os BO. Lembrando que lembra da prova da Sheila? 14 páginas para fazer a resenha. Vai ter que ser uma das primeiras, porque até a gente vai ficar muito cansado das outras, cadê na cabeça? E se a gente não pegar bem firme dela, vai sair coisa ruim. É o que eu falo, gente, se preparem, nota boa já no primeiro trimestre, para no segundo trimestre vocês não terem que esquentar a cabeça, viu? Que eu já cheguei a correr aí num trimestre aí, dependendo de nota DPI, do PI para passar, hein? Isso foi no primeiro semestre, tá? Já tô no terceiro, graças a Deus. Mas também, pouco. Né, levando em consideração o seu primeiro foi matemática, né? Você viu
Você viu as matérias, né, Thiago? Se prepare, que de vocês, o que eu tive no primeiro, de vocês vai ser no último. Vai lá, meu filho, vai fogo? Oi, Klaus. Oi, vocês estavam falando mal de mim, né? Digam a verdade. Não, a gente Orelha estava falando do... Falei Desespero para das eles provas. estudarem, para tirarem notas boas agora no primeiro trimestre, para não ter que depender de nota DPI no segundo trimestre, que nem aconteceu comigo quando eu estava no primeiro semestre, né? Eu dependi de nota DPI na tua matéria e na matéria, acho que da Sheila, para passar, se eu não estou enganada. Eu sempre falo isso para os alunos também, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Tiago, você tira a apresentação, eu vou tentar apresentar pelo meu aqui, tá? Então, descompartilha, ótimo. Agora eu vou tentar pelo meu aqui, vamos ver se a gente consegue. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vocês já estão vendo. Tá entrando. Apareceu aqui. Tá, eu só vou Agora colocar sim. no modo. Vou colocar só no modo de apresentação. Estão enxergando, pessoal? Sim. Tá. Ótimo. Então, desculpa pelo incômodo aí, gente. Computador é bom, tecnologia é bom. Quando funciona, algumas vezes dá alguns problemas, né? Mas em relação a todas as vezes que eu estou usando o Google Meet agora, e antes eu usava o Zoom, está dando bem pouco índice de problema, bem pouco mesmo, né? Esse primeiro bimestre com 7 turmas até agora, todas as semanas, esse só foi o segundo problema. Então, vamos lá. Estamos na semana 8 e hoje vamos terminar a construção de indicadores. Então, é a terceira parte. Eu acho legal esse primeiro bimestre, porque a gente se prepara muito bem para, no segundo bimestre, a gente começar a ver quais são os indicadores, o que existe de indicador para cada área dentro do RH, né? Vocês vão ver que a gente tem 3, 4 grandes áreas no RH, depende como você vê, e cada área tem uma série de indicadores que são possíveis de serem usados. Eu bato para vocês e vou continuar batendo para vocês. Por favor, gente, sejam profissionais de RH conscientes. O profissional de RH é extremamente importante para uma empresa. Ele não está ali só para gastar dinheiro ou justificar algo. Ele está ali para ajudar a fazer a empresa ir para frente, né? Então, ele é extremamente importante. É por isso mesmo que o profissional de RH, ele tem que pensar, ele tem que raciocinar sobre o que ele vai fazer para aquela empresa específica, tá? Por isso que este bimestre foi um bimestre de a gente aprender no geral indicador, principalmente para RH. Inclusive, como construir, como interpretar os indicadores, tá? Então, como usar ele na tomada de decisão, etc. Então, pensem sempre assim. A partir do momento, gente, e que bom que essa aula está sendo gravada, porque a partir do momento que vocês simplesmente pegam outros indicadores de outras empresas, ou que fala na internet, ou alguma coisa assim, sem pensar se aqueles indicadores são bons ou não para vocês, então vocês estão fazendo errado, tá? Pode ser até que dê certo, mas vai dar certo por acaso. Não vai dar certo por capacidade de vocês escolherem os melhores indicadores para o caso de vocês. É claro que a gente vai ver bimestre que vem, tem indicadores que todo mundo usa, sem problema. Isso não é crise. Agora, o problema é, todos esses indicadores são bons para a minha empresa? Todos esses indicadores vão trazer algo para a minha empresa? Então, essas perguntas que a gente tem que fazer. Esse primeiro bimestre que a gente está terminando agora, ele foi muito legal para isso. E o segundo bimestre, vamos ver indicador. Vocês vão se encher o saco de ver indicador, tá? Isso eu garanto para vocês, com certeza absoluta. Então, relembrando algumas coisas, gente, qualidade de um bom indicador, coloquem isso na cabeça. Esse slide devia ser assim um mantra para o profissional de RH. Primeiro, relevância e credibilidade. A informação que você quer levantar, ela é realmente relevante, ela é importante para a tua empresa. Se não for importante, não gaste tempo e dinheiro com aquilo. Ela tem credibilidade técnica quanto aos assuntos envolvidos, quer dizer, ela reflete o que está acontecendo dentro da empresa.
Benefício e custo. Você tem que tirar o máximo possível de informação com menor custo financeiro e menor esforço. Lembre-se que esforço é custo financeiro também. O profissional do RH, ele custa para a empresa. Se ele for gastar muitas horas por causa de um indicador que ainda mais nem é relevante, nem é importante, então aquele indicador não é bom para a empresa. Outra qualidade de um bom indicador, sem sobreposição e ter complementariedade, tá? Assim, eu tenho 2 indicadores. Se os 2 indicadores trazem a mesma informação, eles se sobrepõem, tá? Então, um dos 2 pode ser eliminado. Algumas vezes um calcula de um jeito, outro de outro jeito, mas eles acabam trazendo a mesma informação, tá? Outra coisa, a tal da complementariedade. Um indicador em relação ao outro não pode ser sobreposto, mas ele pode ser complementar. Então, eu de um segundo indicador, eu tiro mais uma informação que vai me ajudar a interpretar de forma mais correta, mais exatamente possível, a informação dada pelo primeiro indicador. E outra coisa, outra qualidade de um bom indicador, isso eu falo há muitos anos, não só de um indicador, como um sistema de indicadores, por exemplo. Praticidade e simplicidade, tá? O método de coleta, o método de cálculo tem que ser simples, prático e aplicável. Eu sempre brinco, acho que já até comentei com vocês, não adianta você ter que fazer um doutorado para entender e um pós-doutorado para conseguir aplicar aquilo na prática. Então, quando você chega em um ponto desses, o teu sistema não é bom. Então, o mais simples, mais enxuto possível, né? Você, para obter dados, tem que ser simples. Quando você gasta muito tempo para obter um dado, para colocar no indicador e daí ter o índice, né, que é o resultado, então aquele indicador não é bom. A mesma coisa, o método de cálculo, usar o seno, cosseno, tangente e sei lá mais o quê. Ah, gente, integrada, derivada, integral, né, derivada, daí realmente aquele indicador não é bom para a tua empresa. Quanto mais simples for o método de coleta e o método de cálculo, melhor é aquele indicador. Agora, não adianta ter um método de coleta, cálculo simples, prático, aplicável, rápido, e não ter relevância nenhuma, tá? Não adianta ter um método de coleta de dados simples, prático, aplicável, método de cálculo também, se ele se sobrepõe com outro indicador. É perda de tempo. Então, um bom indicador, coloquem isso na cabeça. A partir de agora vai ser um mantra. Vocês vão ficar repetindo isso para vocês, na cabeça de vocês. Ele tem que ter relevância, credibilidade, benefício, custo, não sobrepor a outro indicador e ser complementar a outro indicador. Ele tem que ser complementar. Não precisa necessariamente ser complementar, mas ele não pode se sobrepor. Tá? Se for complementar, ótimo. E ele tem que ser prático e simples, tá? Qualquer coisa além disso, vocês têm que começar a discutir se aquele indicador é realmente bom, tá? Uma visão geral do processo de como construir. Vocês têm que ter um objetivo. Vamos construir um indicador? Tá, primeira coisa, qual é o objetivo? O que eu pretendo medir? O que o indicador quer mostrar? E o objetivo tem que ter uma relação com o RH. Óbvio. Claro, professor, com certeza absoluta. Pode ser uma relação direta ou indireta, a gente vai discutir muito isso no bimestre que vem, quando vai pegar indicador por indicador, mas tem que ter uma relação com o RH. Então, primeira coisa, eu pretendo construir um indicador, eu pretendo selecionar um indicador que já existe. Primeira coisa, qual é o objetivo daquele indicador? O que eu pretendo com aquele indicador? Tá? Se eu não sei isso, se eu não consigo definir isso, então para o processo por aí. Não precisa daquele indicador, tá? Segundo ponto do processo,
Periodicidade. Com que periodicidade esse indicador deve ser calculado? Quer dizer, deve chegar a um índice. Qual é o período de tempo? Uma vez por dia? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Ah, professor, como que eu vou decidir isso? Olha, você vai ter que pegar aquele indicador e ver a importância de você medir aquele indicador com certa periodicidade. Você pode fazer uma pergunta assim: se eu medir esse indicador, obter o índice todos os dias, ele vai me trazer alguma resposta? Ah, vai. Ótimo, então faça. Se eu medir toda semana, vai me trazer uma... Então faça, tá? Agora você tem que ver qual é a diferença entre medir ele todo dia, medir ele toda semana e medir todo mês. Dá alguma diferença? Não, não dá, professor. Então meça só uma vez por mês. Eu quero que vocês entendam isso, que vocês é que vão definir. De novo, não vão na receitinha pronta. A receitinha pronta pode até dar certo, mas vai que ela não dá certo, né? Então vocês vão perder muito tempo e dinheiro. Então comecem a pensar. Qual é a periodicidade? Se eu medir uma vez por mês, ele vai me trazer uma informação? Vai. Qual é o problema de medir todo dia? Vai gastar tempo. Vai gastar muito tempo. Poderia estar aplicando com outra coisa, tá? Se eu medir todo dia ou medir uma vez por mês, dá o mesmo sentido para mim, vai levar a mesma interpretação perante a empresa, ótimo, então meça só uma vez por mês, tá? Mas vocês têm que decidir isso com bases concretas dentro da empresa, do dia a dia da empresa. Outra coisa nesse processo de construir indicadores, qual é a fonte de dados? Da onde virão os dados originais? Tá? Vem de uma fonte interna, de uma fonte externa, eu tenho que pagar por essa fonte. Outra pergunta, uma ou mais fontes de dados? O ideal é que sempre venha de uma fonte de dado, né? O processamento vai ser manual ou informatizado? Hoje em dia, até o Thiago estava falando do People Analytics, né, que é um conjunto de coisas. Hoje em dia tem até sistemas, mas você não precisa comprar um sistema, você pode fazer no Excel, por exemplo. O Excel permite... Gente, olha, não é uma dica que eu gosto de dar, mas inclusive já tem planilha pronta de indicadores de RH na internet. Algumas você tem que pagar, outras são de graça, mas você mesmo pode construir isso, tá? Inclusive, eu já fiz muito isso, mas muito. Eu fiz uma planilha Excel, ia medindo alguma coisa, colocando ali nas colunas. E eu automaticamente, eu já previ um gráfico, tá? A gente já vai falar de gráfico. Eu já previ um gráfico. Então, cada vez que eu colocava mais uma coluna, mais uma medição, ele já automaticamente ia plotando no gráfico. Isso é muito fácil de fazer, muito fácil. Vocês estudarem um pouco Excel, eu aprendi sozinho isso, não é nem vendo na internet. Eu aprendi totalmente sozinho isso, tá? Então, se eu aprendi a mexer numa coisa dessa, eu garanto que vocês vão ter muito mais facilidade do que eu. É certeza absoluta, tá? Porque eu sempre, imagine, eu fui começar a trabalhar isso, coisas, Word, Excel, essas coisas, no meu mestrado, né? Então, você já tem alguns anos de vantagem perante mim. Então, vocês já podem ir plotando, já vai saindo tudo, etc. Pegar da fonte de dados, colocar ali. Manual, gente, assim, eu tô para ver quem faz manual hoje em dia. Não tem nenhuma razão por fazer manual, tá? Programas simples como Excel fazem, colocam um gráfico, etc. Tá? Algumas vezes, dependendo da tua fonte de dados, você pode importar, tipo colar, copiar e colar. Você pode importar direto para onde você vai plotar esses dados que você vai obtendo para fazer o cálculo daquele indicador, né? Uma outra questão que vocês têm que prestar muito detalhe, ver isso com atenção, é o ponto de medição.
Aquele indicador eu vou medir para todos os meus colaboradores, para apenas um setor, quer dizer, todos os colaboradores de um setor, eu vou medir para a empresa inteira, amplo, ou vai ser restrito para um setor, para um cargo de colaborador, ou isso eu tenho que responder antes, tá? Então, quando eu estou construindo o meu indicador, eu já tenho que pensar nisso. Ele vai refletir todos os meus colaboradores, todos os processos que ocorrem dentro da empresa, ou eu vou fazer para aquele indicador um setor, para o outro indicador outro setor, para o outro indicador outro setor, tá? Então eu tenho que definir isto antes de começar a aplicar. Isso daí eu tenho que pensar. Aquele indicador, aquela informação que eu quero, ela reflete só o pessoal da alta administração, pessoal da administração ou o pessoal do chão de fábrica, tá? Tomar cuidado com isso. Uma outra coisa. Eu já falei, né? Fórmula de cálculo. Qual vai ser a fórmula de cálculo? A questão é que a qualidade de um bom indicador é que sempre tem uma fórmula simples, tá? E daí vocês têm que pensar em uma coisa muito importante: os limitadores, tá? A gente só olha para um indicador pensando o que ele mede. Mas a gente tem que começar a olhar para o indicador pensando o que ele não mede, tá? É muito fácil você ver o erro nas outras pessoas, mas é muito difícil você ver a qualidade nas outras pessoas. Um pensamento mais ou menos parecido com esse, a gente tem que começar a ver nos nossos indicadores de RH. É muito fácil você ver o que um indicador mede, mas é um pouco mais difícil de ver o que ele não mede. Qual o tipo de informação que falta? Aquele indicador consegue me mostrar, ou aqueles indicadores conseguem me mostrar tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que eu dou valor para minha empresa? Então, eu tenho que começar a fazer essa reflexão. Outra coisa dentro dessa ideia de limitadores. Esse indicador pode cegar a visão para outras coisas. E daí, gente, é assim, é mais ou menos o seguinte: algumas vezes eu construo ou eu seleciono um indicador e eu acho que aquele indicador vai ser a solução de todos os meus problemas. Só que aquele indicador, ele não mostra certas coisas. Ele não mede certas coisas que são importantes. E daí o que acontece? Eu me ancoro, me concreto em cima de um indicador que não mede tudo que é importante para mim. Então eu coloco aquilo como salvação, né? Vamos pegar um exemplo assim, eu até peço desculpas por usar esse exemplo, não é nada contra ninguém, mas é uma coisa que o Brasil está discutindo, o mundo está discutindo há algum tempo. O uso da cloroquina, hidroxicloroquina, né? Então tem muita gente que diz assim: a única coisa que vai curar, que vai proteger contra a Covid-19 é a cloroquina. Então, o que está acontecendo com essas pessoas? Elas cegam a visão para outras coisas. Elas não conseguem ver que talvez a cloroquina. Travou. Travou, Klaus. Maravilha. Vai ter que entrar e sair de novo, travou? Você é quem sabe? Deixa eu avisar ele. Já avisei, tomara que ele tenha visto.
Como que tá a preparação para a gerência lá, Cris? Então, era para ser inaugurada hoje, né? Mas atrasaram as obras lá, agora vai ser sábado que vem. Ah, mas eu tô bem nervosa. Fica não, amor. Fica Ai, não. daí Fé em Deus, começa vai a dar tudo certo. prova, ai, e daí, tipo, ai, tá bem complicado. Quer que eu diga Nem uma coisa para você? é, Eles não iam dar para você esse cargo se eles não sentissem em você a tua capacidade, entendeu? sim. Ai, mas dá aquele friozinho na barriga, né? Porque eu não sei como que vai ser. Não, fica sossegada, vai com calma, que nem você falou, você não tá pegando, não vai pegar pessoas que já trabalharam com você em outro setor, vão ser pessoas novas, entendeu? Sim. Então, assim, fé que vai dar tudo certo. Bota na mão de Deus e força na peruca, que nem eu brinco. É bem isso, mas olha, dá um pouquinho de medo. Dá, amor, mas assim, é que nem eu falei pra você, eles não iam fazer isso se eles não tivessem certeza que você daria conta do recado, entendeu? Eles Sim. sabem da tua capacidade, então eu te digo assim, tenha fé na tua capacidade e bota na tua cabeça, eu consigo, que você vai ver como as coisas vão dar tudo certo. Nossa, mas você Tudo que é, sabe que essas semanas tá me Olha lá, sobrecarregando? tudo que é novo dá um frio na barriga, mas depois quando Sim. você se acostuma, é a rotina. É igual Sim. imaginar, quando a primeira vez que você trabalhou, não deu frio na barriga? Nossa, Então, eu acho que foi uma semana, 2 semanas, 3. É que quando tudo que aparece que é novo, você uhum. começa. é É a aquilo que a gente mesma falou, coisa tudo que é novo assusta, que nem o quando. Thiago falou. Sim. Sim, É igual quando você é mãe pela primeira vez, você vai casar, com certeza dá o frio na barriga. dá. Ah, normal, você vai pegar direito, você é capaz. Todos nós somos capazes. É, vou Sim. brincar com você, Cris. Primeiro filho dá dor de barriga, na segunda já não dá, no terceiro você já nem lembra. Olha, Eu E tenho é o três, né? Então, contrário assim, o primeiro comigo. dá frio na barriga, o segundo mais ou menos, o terceiro você já não lembra mais. A primeira foi de boa, a segunda quase morri. e A primeira pelo. foi de boa. Não, a primeira foram 5 horas de trabalho de parto. A segunda só deu tempo de chegar na maternidade e ter, porque eu já estava tendo nas escadas da maternidade. E a terceira foram 5 dias em trabalho de parto, eles tentando controlar minha pressão porque eu estava com eclâmpsia. Uhum. E no final, uma cesariana. Olha, essa daí foi Não, puxadão. mas de boa, de boa. Todo mundo falando, nossa, cesárea, né? Você vai ver o que que é dor. Eu tive a cesárea, fui pra cesárea 9 horas da manhã, 11 horas eu saí da cirurgia, 1 hora da tarde eu subi pro quarto, terminou a visita às 4 horas, tinha tomado banho, eu tava andando por dentro do hospital. Caramba, Eu só nossa, tomei eu, banho, coloquei a cinta e ó, vamos passear. que doida. Ai, eu sofri Não, bastante mas da. é que assim, sem brincadeira nenhuma, tem gente que assusta a gente, assim, nossa, olha, minha cesárea, quando eu me levantei pela primeira vez, eu senti como se tivesse caindo tudo. Comigo não, gente. Eu lembro ainda que quando a enfermeira foi me ajudar a descer da cama, eu senti um pouquinho de tontura, não vou mentir, né? E daí, quando ela me levou para o banheiro para tomar banho, ela falou: olha, tem a cadeira aqui, eu acho mais seguro a senhora sentar na cadeira. Eu falei: não, moça, pode ficar sossegada que eu não tô com tontura dela, eu tô aqui do lado de fora. Lavei o cabelo, passei creme de pentear, coloquei a cinta, daí coloquei o macacão que eu tinha de gestante, né? Que depois que você perde a barriga fica liso o negócio, né? Aí tá, peguei a Vitória no colo depois e fui passear com a Vitória para dentro da maternidade. E eu não senti dor nos pontos, os pontos não inflamaram nada, graças a Deus. Nossa, que. Engraçado que a gente tá conversando tudo isso e a aula tá sendo gravada ainda. Então fica pro Klaus ver depois. Tadinho do Klaus. Eu vou Mas dizer logo assim para hoje, vocês, né? se é uma pessoa que vai ajudar vocês bastante, é ele, viu? Porque ele pediu para esperar um pouquinho que caiu a conexão dele, tá? Não, eu acho que Então, todos vão assim, ele é ajudar. uma pessoa que me ajudou bastante. Eu era uma pessoa, assim, que não tinha muita fé no que eu sabia, que nem eu falei até, eu acho que ontem na aula da Sheila. E ele, assim, gente, não dá para reclamar. Ele falava, não existe, não tem burro nesse mundo. Vocês que têm medo de aprender, vocês que têm medo de estudar, procurem. E, assim, se preparem, o último período de vocês vai ser tudo que a gente teve no primeiro, que eu tive, né? Folha de pagamento, matemática financeira, estatística, né? Que eles falam métodos quantitativos, né? Se vocês pegarem Klaus e a Ju, gente, vocês vão estar no céu, porque a Ju é uma pessoa que ajuda pra caramba, a professora de estatística.
O Klaus é outra pessoa que também te ajuda. Ele fica depois, quando a gente estava tendo aula lá, ele ficava depois do horário dele ensinando, tirando dúvida, ajudando as pessoas, entendeu? Então ele é show de bola. E prepare a maquininha, né? Como é que fala? A calculadora HP para os cálculos de folha Eu de não pagamento. comprei. Mas assim, eu penso da seguinte forma, claro, todo mundo vai ficar meio ansioso com a matemática financeira, vai, mas eu acho que para a gente, assim, que vai ser por último período, acho que a gente vai ter mais uma preparação, assim, não uma preparação, mas uma cabeça mais preparada, né? Não, Você entrou assim já assim, tendo a matéria mais Oi, difícil. Klaus, de novo. E assim, Oi. apesar de eu não estar mais, quando vocês forem pro último semestre, eu não vou estar mais, mas se vocês precisarem da minha ajuda, contem comigo. Eu ajudo no que precisarem. Fecha a Tirar dúvida de calculadora folha aí. de pagamento, de matemática financeira, né? Que eu não esqueci até agora. Juro simples, juro composto, montante. Olha, Klaus, com uma boa memória, viu? Ótimo. Gente, em primeiro lugar, desculpa, tá, gente? De verdade, Relaxa. caiu a conexão aqui em casa, eu tive que reiniciar. Quer que eu compartilhe? Fica mais fácil. Não. O problema foi a minha conexão, não foi o compartilhamento, tá? Então, assim, eu peço desculpas. Mandei uma mensagem para a Dani ali, ó, por favor, me esperem, não saiam, tá? Isso Eu acontece, já passei com o pessoal do automático. eu tive que reiniciar aqui o meu A treme, modem. treme. Olha só que lindo. Oh, meu Deus. Ai, Hein, Klaus, enquanto você estava Vai. ausente, nós estávamos falando de parto, cesárea, aula de matemática financeira, estatística e folha de pagamento. Nesse meio tempo aí que você estava ausente, para você ver, né? Saiu do parto, cesárea para matemática. eu só Não, começou com o negócio 5 minutos do fora. gerência. Nossa Senhora. Bom, quem de vocês é mãe? Quem é mãe? A Cristiane também é mãe, a Dani. Quem é mãe? Mais alguém aí é mãe? A Jo? A Joseline, inclusive, já tem filho mais velho, né, Joseline? Não é isso? Vem cá, sobe aqui. Adolescente, que nem eu também. Bom, É que nós estava brincando, Klaus, é assim, que o primeiro filho, né, você fica lá, né, com aquela preocupação, tudo e tal, com dor, né, o primeiro. Do segundo em diante, você já nem lembra de mais de nada, né? um amigo meu dizia assim, quando meu primeiro filho nasceu, um amigo meu, que é mais velho do que eu, ele dizia assim, Klaus, no primeiro filho, caiu a chupeta no chão, você pega a chupeta, passa álcool, coloca água quente, esteca e faz isso. O segundo filho, caiu a chupeta no chão, você pega, coloca, faz assim e dá. O terceiro filho, caiu a chupeta no chão, você pega e dá para ele. Pronto, né? Detalhe que eu sou o segundo filho, tá? Como? Eu sou o segundo filho. Eu também sou o segundo filho. Eu também sou. A primeira. Então, é assim, não, mas é tudo de bom, né? Eu sempre falo que eu queria ter 50 cachorros e nenhum filho. Hoje eu ainda quero ter meus 50 cachorros, mas os meus 2 filhos eu não troco mais por nada nesse mundo. Se bem que a minha filha é muito braba comigo, mas é filha, né? Eu fui perguntar, ela tem 15 anos. Ano passado, eu perguntei, final do ano passado, para uma colega lá da Unandrade, psicóloga, disse, olha, minha filha é adolescente, está passando por uma fase difícil. Daí ela, não, Klaus, isso é normal, acontece com quase todo mundo. Daí eu perguntei, quando acaba isso? Ela falou assim, com 25. Com 25 anos de idade. Eu tô frita, né? Mas vamos lá. Desculpa, então, a interrupção, gente. Eu vou mostrar de novo. O problema foi aqui mesmo, tá? Não é nada do compartilhamento, nem nada disso, tá? Então, vamos continuar. Vocês estão enxergando o meu slider? Sim. Tá. Agora sim. Ótimo. Então, gente, aqui tem um truquezinho, definindo bons indicadores, vocês têm que pensar assim, áreas ou funções que fazem parte do processo como fornecedores. Não é fornecedor de material, tá? É fornecedor de informações. Então, eu vou pegar a informação do chão de fábrica, do próprio RH, vocês sabem que vocês têm que medir vocês também, tá? A gente vai discutir isso no final do próximo bimestre. O profissional do RH tem que discutir ele também. Então, quando eu falo fornecedor e indicadores de RH, eu estou falando aqueles que fazem parte do processo como fornecedores de informação, tá? Daí eu vou ter a informação, que é a minha entrada no sistema, né?
dados, arquivos, orientações, parâmetros, pareceres, bancos de dados, parâmetros e outros. Daí tem o processo, que é pegar aqueles dados daqueles fornecedores e transformá-los. É o cálculo, né? É a equação matemática que a gente vai usar. Daí eu tenho a saída, que é o produto e serviço gerado pelo processo em referência. O que é a nossa saída? É o índice, que é o resultado da aplicação daquele indicador. E, finalmente, eu tenho os clientes, áreas ou funções que fazem parte do processo como clientes, que se beneficiam com os resultados. Então, se eu medir algo no chão de fábrica e eu vou passar isso para a alta administração, então eu tenho dois clientes nessa história. O próprio chão de fábrica, né, que ele quer saber como é que ele está, e a alta administração. Então, vamos pegar assim, um indicador que a gente vive no dia a dia da Uniandrade, né? Então, os alunos, uma vez por semestre, fazem a avaliação dos professores, tá? Então, quem fornece os dados são os alunos. Quais são as entradas? Aquela avaliação que os alunos fizeram dos professores. Daí eu pego aquela avaliação e transformo em um número que seja palatável, que seja prático, que seja de fácil interpretação. E daí eu obtenho esse número, que é o índice, tá? É o número gerado a partir da transformação dos dados originais por uma equação qualquer. E qual que é o cliente? O professor, né? O professor e a alta administração. Porque quando vocês fazem uma avaliação do professor, vocês são os fornecedores, mas o cliente é o professor, porque ele precisa saber como ele está, se ele está indo pelo caminho certo ou não, e a alta administração, né? Algumas vezes a alta administração pode usar este resultado para mandar um professor embora. Ou, mais inteligente, que eu sempre tenho falado para vocês, a alta administração pode usar esses dados para orientar a melhoria do professor, tá? Então, a gente sempre tem fornecedor, entrada, processo, saída e cliente, tá? E, finalmente, interpretação. E agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Primeiro lugar, cuidado com a escala que vocês vão representar. Não interessa se é um gráfico de linha, um gráfico de barra, é um gráfico sei lá o quê. Não interessa. Interessa a escala que vocês vão apresentar. Gente, nós temos 4 gráficos aqui com exatamente os mesmos dados. Então, vocês vão pegar janeiro, 1.400, 1.400, 1.400 e 1.400. Pega lá maio, 1.750, 1.750, 1.750 e 1.750, tá? Então, são os mesmos dados. Mas, nossa, professor, quando eu olho é tão diferente, pois é. E todos os indicadores, prestem atenção nisso, a gente tem que representar graficamente. Não adianta só ter uma tabela, tá? Porque quando a gente representa gráfico, a gente bate o olho e vê. Bate o olho e vê. Outra coisa, gente, eu sempre falo, indicadores de RH devem estar também expostos para todo mundo ver. Não precisam todos os indicadores, mas os mais importantes, para as pessoas verem, elas terem uma devolutiva sobre como elas estão se comportando naquela empresa durante aquele período. No geral, né? Vocês não vão mostrar o indicador de uma pessoa só, que daí é até um constrangimento, né? Mas deixar lá no mural. Quando você pega quando você faz o gráfico errado, na escala errada, você dá uma impressão errada para as pessoas, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, o gráfico, o exemplo B aqui. Vamos começar pelo exemplo B, que eu acho que é o pior de todos aqui. Olha só. Eu fiz uma escala de 0 a 5.000 com pulos de 500. Olha, 0, 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 e assim por diante. Só que o maior número que eu tenho
é 1.750. Estão vendo aqui? É o maior número que eu tenho. Então, sobrou muito para cima aqui. O que isso faz? Faz com que tudo fique parecido. Estão vendo aqui? E daí eu não consigo mais distinguir um do outro. Para mim, eu olho, bato o olho, é tudo parecido. Mas olhem aqui, ó, o menor é 1.300, o maior é 1.750. Tem 450 unidades entre um e outro, e eu quase não consigo ver visualmente diferença. É claro, se eu prestar atenção nos números, eu vou ver. E aqui em cima está um lugar muito grande vazio. Vamos evitar isto daqui. Eu tenho um outro gráfico aqui, o C, onde que eu também vou a partir do zero e vou dando intervalos de 200. Tá? Estão vendo aqui? Só que nesse gráfico eu vou até 1.800. Por quê? Eu vi de antemão que o maior número é 1.750. Mas eu tenho que notar qual é o menor número também. O menor número é 1.300, tá? O menor número é 1.300. Então, o que acontece? Se eu começo do zero, de 100 em 100 unidades, eu vou ter uma parte embaixo que fica sem nexo. E também não vou ter, ele está mais visível a diferença aqui, porque a minha escala foi até 1.800, no exemplo B a minha escala foi até 5.000, está mais visível a diferença, mas eu estou gastando o gráfico aqui sem nexo, eu não preciso ter essa parte de baixo inteira. E daí eu entro no exemplo A e no exemplo D de dado, tá? O exemplo A e o exemplo D, eles começam já com um número mais alto, não começam do zero. Olha aqui, o exemplo A começa de 1.300, por quê? O menor número é 1.300. E o exemplo D começa em 1.400. Na verdade, isso está errado, porque o menor número é 1.300. Então, eu teria que começar um pouquinho para baixo, tá? O exemplo D tem algo de errado aqui, que é isso. Mas tem outra coisa de errado. Olha aqui os intervalos, de 100 em 100. Ele vai de 1.400 até 1.800. Podia começar de 1.300, no mínimo 1.300 por dia. Tá? É um erro. O outro erro, o intervalo aqui é muito grande. Tá? Então, eu consigo ver bem a diferença entre eles, sem problemas, mas eu não consigo ver bem os números entre eles. Então, ó, 1.550, eu não consigo ver muito bem aqui. O ideal, qual que é? É o exemplo A. Onde que eu começo com o menor número, podia até começar um pouco antes, 1.000, 1.200, podia começar com 1.200 ou 1.250, tá? Mas o menor número é 1.300, eu começo com 1.300, isso não é muita questão. E vou até 1.800, um pouquinho depois do maior número. E daí, com isso, eu consigo plotar numa escala que visualmente é muito fácil de ver. Olha, outubro e novembro estiveram bem abaixo de maio. Não interessa qual é o indicador, tá? Maio esteve bem acima de outubro e novembro. E aqui eu fiz uma divisão de 50 em 50. Então, eu consigo ver aquelas barras que vão no meio termo, eu consigo ver bem qual é a ligação delas. Eu não preciso necessariamente colocar os números aqui. No Excel é possível fazer isso, tá? Mas não preciso. Se eu faço uma boa distribuição de escala, começando no número correto, terminando no número correto, com o intervalo correto, eu nem preciso desses números em cima. Eu só vejo aqui o que se liga com o eixo na vertical, tá? Então, olha, aqui é 1.350. 1.400, 1.500, 1.600, 1.650, tá? Então, tomar cuidado com essa representação, tá? Eu falei isso para barra, mas isso pode ser para gráfico de linha também. E aqui tem um exemplo.
eu posso representar os mesmos números em barra, aqui número ajustado empregados por jornada integral. E eu posso fazer isso em gráfico por linhas, tá? Então, isto vai depender do gosto pessoal de vocês, tá certo? Só tem que tomar cuidado, o mesmo caso que eu falei da escala cabe aqui, tá? Tem alguns indicadores que é um em função do outro, tá? Eu tenho X% de empregados e X% de não empregados, por exemplo, terceirizados e assim por diante, tá? Somando os dois, eu tenho 100% de pessoas que trabalham na minha empresa. Então, eu posso representar dessa maneira, gráfico de colunas, onde que eles vão se complementar. Aqui no caso, por exemplo, eu tenho 71,5% de empregados. De 100% do total de empregados, 71,5%, ou do total de pessoas que trabalham na minha empresa, 71,5% são empregados com carteira assinada pela minha empresa e 28,5% são não empregados. Então, pode ser aqueles que fazem trabalhos eventuais, terceirizados, etc. Tá? Somando os dois, eu tenho todo mundo que trabalha para a minha empresa. Isso dá 100%. Vocês estavam falando de matemática financeira, né? O primeiro assunto que a gente vê em matemática financeira é percentagem, tá? Então, quem já fez matemática financeira comigo sabe do que eu estou falando, tá bom? Prestar atenção. E olha que legal, eu fiz isso todos os meses. Então, eu posso ver, por exemplo, que em março aumenta a porcentagem de não empregados. Eu não preciso nem esses números aqui. Professor, mas posso colocar esses números? Claro que pode, sem problema. Mas pelo visual eu vejo aqui, ó, o mais escurinho aqui significa que eu tenho maior percentagem de não empregados. Então, significa que em março mais gente trabalhou como não empregado para mim do que empregado com carteira assinada por mim, tá? Então, esse é um outro tipo de representação que eu posso fazer ao longo do tempo. Eu posso fazer o famoso gráfico de pizza, né? Já começa a bater a fome, né? Já são 10 e pouco, né? Quase 10 e meia já começa a bater a fome do almoço. Eu tomei café da manhã às 6 da manhã, né? Nossa. Eu posso fazer um gráfico de pizza, né? Mas eu vou dar uma opinião minha. Inclusive está sendo gravado, se é bom que fique. Eu vou dar uma opinião minha. Não faça um gráfico de pizza com muitos fatores. Eu mostrei um gráfico de pizza aqui com 2 fatores. Então, do total da pizza inteira, 40% da pizza do sexo feminino e 60% do sexo masculino, né? Se você colocar muitos fatores aqui, a pizza vai começar a ficar confusa. Então, eu não usaria um gráfico de pizza para muitos fatores. Olha aqui, a mesma coisa eu posso transformar para gráfico de colunas, que nem a gente viu no slide anterior, aqui, esse slide aqui. Então, no mês 1, eu tinha 60% de homens e 40% de mulheres. Olha, no mês 5, eu tinha 53% de homens e 47% de mulheres. O total, somando as duas cores aqui na coluna, dá 100%, tá? Então, se eu fizesse isso em pizza, eu precisaria fazer uma pizza para cada mês, tá? Este daqui mostra todos os meses de um ano no mesmo gráfico. Ah, mas professor, eu só quero mostrar janeiro. Então, pode fazer um gráfico de pizza sem problema, tá? Aliás, gente, isto não é regra. O que eu estou falando para vocês não existe em livro algum, tá? É dica pura e simples. Experiência do professor, tá? Porque a gente entra numa empresa e vai ver os gráficos da empresa, muitas vezes as empresas não sabem representar isso na forma gráfica.
Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Outra coisa, a gente pode representar num gráfico de colunas com colunas comparativas. Olha que legal. Então, aqui, empregados por grau de instrução. O autor, ele a empresa quis fazer uma comparação. No ano 5, como que era? No ano 6, como é que era? Então, ele pegou até a 5ª série, aqui da 6ª à 8ª, ensino médio, ensino superior, especialização, mestrado e doutorado, tá? Qual era o número de empregados? Aqui não é mais porcentagem, é o número. Tinha no ano 5, que é o escuro, só até a 5ª série. Quantos empregados tinham no ano 6, que só tinham até a 5ª série? Quantos empregados tinham no ano 5, que tinham só até de 6ª a 8ª série? Quantos tinham no ano 6? E assim vai. Olha que interessante, como é a interpretação. Ele colocou o ano 5 em preto e o ano 6 em branco. Eu faria o contrário, por ordem cronológica, mas não tem problema, tá? O que a gente nota com isso? Que no ano 5, eu tinha mais gente com menor grau de instrução. E olha aqui o que aconteceu, quanto foi maior o grau de instrução. No ano 6, eu tinha mais gente com ensino médio do que no ano 5. Eu tinha, no ano 6, mais gente com ensino superior do que no ano 5. No ano 6, eu tinha mais gente com especialização do que no ano 5. No ano 6, que é o branco, eu tinha mais gente com mestrado do que no ano 5. E no ano 6, eu tinha mais gente com doutorado do que no ano 5. Então, um gráfico de coluna, onde que eu coloco classe por classe, isso daqui são classes, estão vendo? Até a 5ª série, 6ª, 8ª, ensino médio, superior, especialização, mestrado e doutorado. Eu vou colocando um ano ao lado do outro, para ver como que foi a evolução de um ano comparando com o outro. Eu posso fazer isso de outras formas também. Eu posso pegar um gráfico, fazer diferentes linhas, cada linha é para um grupo, para uma classe, para um ano. E daí eu vou comparando. Mas esse de coluna, comparando em cada classe 2 anos diferentes, 2 anos diferentes, 2 anos diferentes, esse talvez seja a melhor representação de todas, tá? Então, a gente tem que pensar muito bem como a gente vai colocar graficamente. Pessoal, dicas que eu dou. Eu agora falei algumas. Nós vamos discutir isso indicador por indicador, tá? Mas de forma indireta. Eu vou mostrar um indicador, vou colocar um exemplo de resultado, e daí nós vamos mostrar isto, tá? Mas o que eu dou de dica para vocês? É melhor gastar muito tempo vendo como você vai representar do que ficar trocando a forma de representação ao longo do tempo. Quando você define, eu vou representar este indicador desta forma, fique assim, mas estude bem antes como você vai colocar. Então, assim, tomar cuidado com a escala que você vai colocar no gráfico, ver se você vai representar por coluna, por linha, ver se você pode usar esse tipo de gráfico onde que chega a 100%, e daí você vai fazer a composição dos 100%, né? Ver se você vai usar gráfico de pizza, se você pode comparar mais de um ano no mesmo gráfico, porque nesse gráfico a gente vê a evolução daquela característica. Esse gráfico, a gente tem várias informações em um gráfico só. Professor, daria para fazer 3 anos aqui em cada classe? Claro que dá. Dá para fazer 4 anos em cada classe? Claro que dá. Só que você tem que ver, em primeiro lugar, por que você quer comparar 4 anos? Tá?
o que interessa é de ano para ano, né? Evolução de ano para ano. Então, você compara só 2 anos. Mas pode comparar 3 anos, 4 anos, 5 anos. E só tomem cuidado para o gráfico não ficar muito poluído. Se eu adiciono o ano 4 aqui, por exemplo, em todos eles, eu vou ter uma coluna a mais para cada classe. Então, o gráfico vai ficar bem maior e ele vai ficar mais poluído. Se eu adiciono o ano 3, pior ainda. Daí o gráfico vai ficar maior ainda e muito mais poluído, tá? Daí o que eu posso fazer? Separar. Eu quero representar a evolução de número de empregados com ensino superior nos últimos 10 anos. Ótimo! Então, aqui você faz um gráfico só para empregados com ensino superior, tá? Faz uma representação só para eles, e daí você pode fazer com colunas, você pode fazer com linhas, etc. Esse tipo de gráfico, eu comparo a evolução ao longo do tempo com várias classes diferentes de funcionários por grau de instrução, tá? Eu poderia usar aqui, em vez do ano 5 e ano 6, que são anos consecutivos, usar o ano 1 e o ano 6? Posso. Então, você vai ver a variação do ano 1 até o ano 6, tudo de uma vez só. Você não vai conseguir ver como que foi a variação ao longo de cada um dos anos, né? Mas vai ver ao longo deste período inteiro, tá? Vamos voltar para a nossa aula. Opa, ainda tem gente assistindo minhas aulas? Ai, que bom, eu fico tão feliz. Te perguntar, Klaus, qual é o gráfico que é mais usado? Eu também queria saber. Isso depende muito de empresa para empresa. Eu, particularmente, gosto muito do gráfico de coluna, mas algumas vezes eu mudo para gráfico de linha, porque o gráfico de linha mostra melhor. Você quer ver um exemplo? Quando eu mudo para gráfico de linha, é quando eu tenho muitas características. Se eu quero comparar vários indicadores no mesmo gráfico, ou vários resultados de um indicador no mesmo gráfico, eu uso o gráfico de linhas, porque coluna daí vai dar uma bagunça enorme, tá? A grande dica, eu já mostrei vários tipos, falei dos prós e contras, várias possibilidades, várias variações. A grande dica, vai testando. É isso que eu faço. Eu testo em um que eu acho, a princípio, melhor. E daí eu vejo, será que aquela representação gráfica realmente permite eu bater o olho e interpretar? Se não, eu procuro outra. E olha, eu tenho experiência nessas coisas, tá? E eu ainda até hoje eu faço isso. Isso volta e meia acontece. Eu preciso representar uns números, indicadores ao longo de um certo tempo. Eu tenho certeza que tal tipo de gráfico é o melhor. Eu faço ele, eu tenho certeza absoluta, com toda a minha experiência. Faço ele, olha, não, vamos mudar para outro. A vantagem de você, por exemplo, usar Excel é que com 2 cliques você muda o gráfico inteiro, tá? Mas algumas vezes eu preciso separar. Eu coloquei muitas informações em um gráfico só. Ficou muito poluído, não tem como interpretar. Daí o que eu faço? Eu vou dividindo em vários gráficos. Então, você tem que olhar aquela informação naquele gráfico para ver se você está representando da forma correta. Eu, Klaus, gosto muito de colunas, tá? Eu gosto muito de colunas. Pizza eu uso muito pouco, e geralmente pizza eu só uso quando eu tenho 2 ou 3 fatores. Quando eu tenho muito fator é horrível. Tem o Excel, acho que, não sei se o Excel permite, mas eu acho que permite sim, você destacar a pizza. Então, você faz um gráfico de pizza e daí você pode destacar um fator, ele tira para fora, tá? Eu não sei se o Excel faz isso, mas tem programa que faz isso, tá? E daí você pode dizer, este é mais importante, preste atenção nesse. Outra coisa, gente, quando vocês forem representar, e daí, por exemplo, coluna, tem
indicadores diferentes em colunas diferentes. Usem cores contrastantes. Então, um é preto e outro é branco. Um é preto, outro é branco e outro tem traços inclinados, tá? Um é preto, outro é branco, um tem traços inclinados e outro tem traços inclinados para o outro lado. E assim por diante. Se vocês puderem fazer colorido, usem cores contrastantes, tá? A pior coisa do mundo é você usar cores, padrões meio iguais, e daí gente cegueta como eu, né? Porque vocês não sabem, mas eu tenho que usar óculos para ler, tá? Tô velho. Gente cegueta como eu não vai conseguir ver a diferença entre padrões, tá? Então você tem que usar os padrões. Ah, professor, mas é uma característica só. Ah, então nem se preocupe, você pode fazer tudo preto, tudo branco. Mas eu começo a colocar mais uma característica, ou tempo, a mesma característica em tempo diferente, eu tenho que usar cores, padrões contrastantes. Gente, essas dicas todas não existem em livro, tá? Essa dica toda é pura experiência do professor Klaus, que ele já caiu muitas vezes, né? Já tropeçou muitas vezes, e ele está tirando as pedras do caminho de vocês aqui, para vocês não tropeçarem. Tá certo? Dúvida? Nossa, já são 10h30, pessoal. Eu estava vendo aqui que eu fui só para teste, fiz um gráfico aqui de pizza. Aí fiz pelo Word, né? Porque no Excel eu não sei fazer. Mas quando você faz no Word, você abre o Excel para botar as porcentagens. E realmente, quanto mais você for de gráfico, né? Pior fica. Deixa eu mostrar aqui. E sejam autocríticos, por favor, tá? Sejam autocríticos, exatamente. E daí, aqueles que têm uma porcentagem pequena, Thiago, a pizza vai ficando cada vez mais estreita, até o ponto que você não consegue mais enxergar direito. Tá? Os próprios programas, eles já colocam padrões diferentes, cores diferentes, mas também sejam autocríticos, tá? Algumas vezes eles usam cores muito próximas uma da outra, tá bom? Tem até a opção de escolher a cor, né? Exatamente. Você pode escolher o leque de cores ou você pode escolher cada cor individualmente também. Então, sejam autocríticos, tá? Outra dica. Olha que sensacional. Vamos lá, sexta-feira de manhã, um monte de dica para vocês. Vocês fizeram um gráfico, mas vocês trabalham sempre com isso. Vocês já conhecem os números. Então, a gente fica viciado, auto-viciado. A gente já não consegue mais enxergar erro diferente. Sabe o que vocês fazem? Peguem aquele gráfico e deem para uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Pode ser no próprio departamento de RH, mas ou um colega de outro departamento. Digo assim, você consegue interpretar isso? Fale para mim o que está acontecendo nesse gráfico. Se o cara disser assim, o cara ou a mulher, disser assim, olha, então você tem um número aqui que ele vai subindo, vai descendo, então, em comparação com outro, etc., se ele conseguir interpretar, ele não precisa saber o assunto, não precisa saber, mas se ele conseguir interpretar aqueles números, é que a coisa foi razoavelmente bem feita. Se ele disser, nossa, não estou entendendo, mas esse número é igual a esse, não, são dois números diferentes, mas está aqui a mesma cor, o mesmo padrão, mas eu não consigo, tá estranho aqui, ele pertence a qual, então o teu gráfico está errado, tá? Algumas vezes acontece que a gente que trabalha com esses gráficos todos os dias, a gente está acostumado, a gente bate a cara e vê, mas a gente não pode interpretar pelo nosso modo de ver, a gente tem que se colocar no lugar do outro. O outro está conseguindo interpretar bem aquilo, ótimo. Não está errado o teu trabalho, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mais uma dica para vocês, tá? Está gravado aqui, então vocês vão ver depois sem problema algum. Inclusive, aquelas conversas do parto normal, também está gravado aqui. Eu falei, comentei com a Daniela e com a Cris.
Aham. Bom, Não gente, tem problema. mais, Não falo mal mais de ninguém dúvidas? mesmo? Hã? Não falo mal de ninguém mesmo? É, claro. Então, Mais e ainda dúvidas? incentivando a amiga também, né? Ó, Incentivando, porque ela está assumindo a gerência, né, de uma das filiais da empresa, né, onde ela trabalha. E eu falei para ela que tem que abraçar, porque se eles escolheram ela para assumir essa função, porque eles sabem a capacidade que ela tem. Que a não tem que ter Cristiane? medo, tem que arriscar. A Oh, que Cristiele. legal! Olha, Uhum. muito Estava bom, Cristiane. esperando por isso, que o que acontece? Eu estava com uns planos para pedir a conta ano que vem, eu não imaginava. E aí mudou totalmente. Que bom, Cristiane. Olha, eu fico tão feliz quando os meus alunos crescem assim. Nossa, isso é a minha realização. Vocês é como se fosse um filho meu obtendo sucesso. Vocês são a minha realização, tá? Eu fico muito feliz, de verdade, de coração. Pessoal, assim, já passou das 10h30. Vocês querem que eu fale um pouco da revisão? A gente para a aula ou vocês querem só tirar dúvidas sobre a matéria? Falem. Por mim, por mim, uma revisão. Revisão. Apesar que revisão tem. Tá lá na matéria. Tá no material. Não, mas não custa nada, né? É. Então, vamos abrir, tá? Eu só vou até 11 horas, gente, porque daí, senão também o arquivo fica muito grande depois para baixar, tá? Estão vendo aqui o nosso material? Sim. Tá, ótimo. Então, a gente começou lá na semana 2 com o conceito e aplicação de indicadores 1, tá? A gente comentou que tudo pode ser medido, mesmo aqueles pontos que a gente considera qualitativos, é possível transformar em números, tá? Inclusive em uma organização. Então, a partir daí, a gente pode obter o que nós chamamos de indicadores e índices. Lembrem-se do que eu falei e sempre falo, o indicador é uma informação a qual a gente quer obter. Então, é só uma informação. O número que sai da aplicação prática daquela informação, a gente chama de índice, né? Então, eu dei um exemplo aqui, o indicador, taxa de inflação. O índice, 4,98% até julho, inclusive julho. Então, o indicador é informação, o índice é o número que sai daquela informação. Então, a gente pode, entre outras formas, conceituar indicador como elemento de informação que buscam representar um elemento do mundo real por forma de um valor, tá? Característica básica é que o indicador tem poder de síntese e representação. O que é um indicador, então? É algo que representa algo, ou que representa uma coisa do mundo real. Qualquer coisa, eu posso ter indicador para absolutamente qualquer coisa, tá? Sempre com indicador, também vem o índice, como eu já falei, vem os padrões e vem os problemas. O que é um problema? Problema é algo que eu quero consertar. No nosso caso, dentro de uma organização, é o resultado indesejado de um processo. Para tentar ver qual é o problema, eu vou criar um indicador, uma informação que represente aquele problema. Quando eu crio um indicador, ele vai me dar um índice, que é a aplicação prática daquele indicador. É o resultado numérico que sai. E daí eu vou pegar esse índice e comparar com o padrão. E isto sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Por exemplo, o nosso problema pode ser um objetivo, não necessariamente um problema, algo ruim, mas pode ser um objetivo também, tá? Como que é isso na prática, né? E daí eu dei um exemplo para vocês, né? O indicador, no caso de aposentadoria aqui, né? O indicador, tempo de tramitação do processo. O índice, o tempo médio de tramitação de processo é 45 dias. Daí eu vou lá e comparo com um padrão. O certo seria
15 dias. Qual que é o meu problema? Eu tenho 30 dias de atraso em média na tramitação de um processo de aposentadoria. Pensem sempre nesse esquema. Daí, na semana 3, a gente foi para conceito de aplicação de indicadores 2, né? E daí eu mostrei o que Tirone e colaboradores colocou, e daí eu já falei várias vezes isso, né? Um indicador precisa ter uma formulação simples, apresentar um grau satisfatório de cobertura e resultados gerados, o que ele representa dentro da minha empresa, vir a partir de dados confiáveis e facilmente obtidos, e referir-se a etapas que nós, na área de RH, consideramos críticas para a empresa como um todo, tá? Outros autores ainda colocam outras características, né? Relevância tem que ser importante, deve ser adequado aos gestores, quer dizer, o gestor tem que bater o olho, interpretar aquilo, deve atender os objetivos da minha empresa, facilitar a compreensão, ser factível, viável, né, tanto para a obtenção dos dados, como para cálculo, quanto para interpretação, e terem representatividade dentro do meu sistema. Machado ainda coloca representatividade, homogeneidade, praticidade, validade, independência, confiabilidade, seletividade, simplicidade, cobertura, economicidade, acessibilidade e estabilidade. A gente pode ter vários tipos de indicadores, né? Por exemplo, quanto à forma, pode ser um indicador analítico, um simples, permite avaliar aspectos diretos daquela realidade, né? Por exemplo, qual é a nossa população até 15 anos? Qual é a população mais alfabetizada? Ou ser sintético, complexo. Qual é a diferença? O indicador sintético ou complexo, ele tem vários indicadores analíticos e simples que, em uma fórmula matemática, vão dar um indicador final. Por exemplo, índice de condições de qualidade de vida, o IDH, índice de desenvolvimento humano, etc. Então, o sintético é um só, simples. O complexo, o analítico é um só, simples. O sintético são vários indicadores que juntos, em uma fórmula matemática, vão dar um outro indicador. Ele pode ser descritivo, onde apenas descreve o que está acontecendo, taxa de evasão escolar, ou ele pode ser normativo, reflete critérios que obedecem a alguma norma. Proporções de pessoas na linha de pobreza. Qual é a norma? A norma qual é a linha de pobreza? Quem ganha menos de $1 por dia está abaixo da linha de pobreza. Então, qual é a porcentagem de pessoas na população brasileira que está abaixo da linha de pobreza? Primeiro eu preciso determinar o que é a linha de pobreza. No descritivo, não. Por exemplo, taxa de evasão escolar. Quantos saíram da escola? Pronto, simples, né? Quanto à objetividade, ele pode ser objetivo, vai direto ao ponto, ou subjetivo, baseado numa interpretação pessoal, qualificação, alguma coisa nesse sentido. Aí eu quero só lembrar que é o seguinte, o mesmo indicador pode ser classificado de várias formas diferentes. Aqui a gente está vendo, olha, quanto à forma, quanto à valoração, quanto à objetividade, quanto à natureza dos números que vão dar origem àquele indicador, né? As variáveis, pode ser quantitativo ou pode ser qualitativo, tá? Quantitativo é uma contagem pura e simples. Qualitativo, você distribui em classes, tá? Em categorias, em características e assim por diante. Pode ser, quanto à relação entre as variáveis, uma relação tipo absoluta, né? Normalmente é uma variável só, número de hospitais credenciados lá no plano de saúde da minha empresa. Daí, ou relativo. Relativo é um em relação a outro. Proporção de hospitais credenciados. Então, eu tenho o total de hospitais de Curitiba, quantos desses, qual é a proporção que estão credenciados no plano de saúde que eu dou para os meus funcionários.
E muito importante é a interpretação. Sempre eu faço uma comparação. Por isso eu preciso ter um objetivo, uma meta, onde que eu vou dizer qual é o ideal. O ideal é este. Então, a primeira coisa que a gente faz na interpretação é a comparação. Daí eu tenho que ver a série histórica, se tem inter-relação com outros indicadores e, principalmente, o tal do benchmarking, né? Que é o que as outras empresas fazem, o que é bom para as outras empresas. Então, eu posso comparar os meus indicadores com os indicadores de outras empresas. Isso é muito difícil de obter, tá? Tem alguns serviços que proporcionam isso. Eles vão recolhendo dados de outras empresas para a tua empresa comparar. Mas, assim, tem que ser empresas da mesma área, tá? Então, se você tem uma indústria automobilística, tem que ser benchmarking com uma indústria automobilística. Você vai comparar os teus indicadores de RH com os indicadores de RH dessa indústria automobilística. Você não pode comparar os teus indicadores de RH de uma indústria automobilística com uma universidade, com uma escola, por exemplo. E após a interpretação, muito importante, eu preciso fazer alguma coisa para mudar? Se eu preciso fazer, o que eu preciso fazer? É o plano de ação. E sempre divulgar o indicador com seus índices, né, com seus resultados, para as partes interessadas. Por isso que eu acabei de falar, olha, faça um gráfico e coloque lá do lado do cafezinho, ou coloquem do lado do refeitório, ou na porta de entrada para o chão de fábrica, e assim por diante, tá? E daí a gente entrou na semana 4, né? Gente, coisa muito importante, essas métricas, esses indicadores que são métricas, né? Medir algo serve para compreender o que já passou, tá? Então, quando eu medir um indicador, naquele instante, eu estou medindo tudo que passou até aquele instante. Eu não estou dizendo que assim vai ser no futuro. Mas o mais importante é, se eu medir tudo o que aconteceu até aquele instante, qual é a consequência disso para agora e para o futuro, tá? E outra coisa, não adianta falar algo e agir de outra maneira, tá? A empresa tem que colocar suas diretrizes, tem que colocar os indicadores dentro das suas diretrizes, dentro da sua filosofia. Porque vai acontecer o seguinte, daí vocês medem um monte de coisa e não é assim que a alta administração pensa. Como que vai ficar a relação dos funcionários com vocês e com a alta administração? Então, peguem aquilo que a empresa pensa e ajam dessa maneira, tá? Daí a gente falou um pouco das medições nas organizações, né? Medir é a palavra-chave, medir é importante para saber qual é o ponto de chegada, parâmetros, expectativas, recursos, como corrigir rumos e assim por diante. Eu posso ter vários grupos, várias métricas, né, indicadores econômicos, de marketing, mas tudo tem que entrar no nosso planejamento estratégico, né? Eu tenho desde indicadores financeiros, como indicadores não financeiros, indicadores de esfera governamental e indicadores de esfera individual também, né? E no RH? No RH, os indicadores, eles tendem a mostrar a situação atual, ajudar a definir o que eu quero no futuro, avaliar a efetividade de qualquer ação, projeto, treinamento que eu tenho, que eu faço, né? E identificar gargalos, problemas, né? Que estão atrapalhando a minha produção, tendências e ameaças, tá? Os indicadores são indispensáveis para uma boa administração, tá? Mas não são o suficiente. Eu preciso pegar o resultado do indicador e daí ver se tem algum problema ou não e colocar um plano de ação para melhorar aquilo. Então, o indicador, ele serve para embasar políticas, para aprimorar práticas e rotinas de trabalho, para melhorar o ânimo das pessoas e assim por diante. Mas ele não vai ser o ponto final. Ele só serve para mostrar. Ele tira um retrato. Está assim.
O que eu vou fazer com esse retrato a partir de agora? Este é o diferencial. Só ter indicador não significa absolutamente nada, tá? Então, ele vai descrever as atuais circunstâncias que envolvem a empresa e vai dar condições para que vocês cresçam. Identificar problema, fraqueza, desvio, e esses problemas, fraquezas e desvios sejam corrigidos, tá? É como se fosse um sinal verde, né? O indicador diz, como um sinal de trânsito. O indicador diz verde, está dentro programado. Amarelo, atenção. Vermelho, opa, eu tenho que fazer algo muito sério, tá? Inclusive, nos gráficos, vocês podem representar dessa maneira. Quando está dentro daquilo que vocês querem, vocês podem colocar como cor verde. Está numa faixa onde que não está tão ruim, mas tem que começar a prestar atenção, cor amarelo. Está bem abaixo, bem pior do que deveria ser, cor vermelha, tá? Então, um grande desafio é, aqueles indicadores são realmente úteis? Tem que pensar nisso. Né? Existem vários tipos de indicador, né? Como atrair e reter, que podem nos ajudar a ver como que é o nosso investimento em gestão de pessoas dentro da minha empresa, né? Como atrair e reter talentos, motivação, engajamento e assim por diante. A grande pergunta é: todo indicador é importante? E para você escolherem indicadores bons, eu tenho que conhecer fatores internos e externos da empresa. Cultura, perfil, processos, exigências, responsabilidades, situação de mercado, se a gente está em crise ou não, se a gente tem muitos concorrentes ou não, se tem novas tecnologias e assim por diante. Vocês têm que pensar de modo mais amplo possível para definir e utilizar os indicadores mais adequados. A gente entrou também em indicadores no processo de decisão, né? Então, é muito importante aquilo que eu sempre falo, refletem o passado, ajudam no entendimento presente, para ser uma base de apoio à tomada de decisão para o futuro, tá? O indicador nada mais é do que um ciclo de busca de melhores práticas para gerar mudanças, estimular a criatividade, identificar inovações e assim por diante, tá? Uma coisa muito importante para a gente tomar decisão com o indicador. Algumas vezes a gente não sabe interpretar o indicador de forma mais correta. Aquele número, o índice que dá no indicador, ele pode até mostrar que atingimos a meta, mas aquela meta estava correta? Aquela meta era realmente o que desejávamos e dávamos valor? Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Lembrem-se que os indicadores têm que mostrar eficiência e eficácia. Eficiência é fazer o certo. Eficácia é fazer de modo certo a coisa certa. A gente já falou indicadores simples compostos, né? Quem não mede não chega. E daí a gente começou a construir os indicadores. Para construir indicador, a gente precisa, em primeiro ponto, dados. Daí a gente vai ter a informação, o indicador, vai colocar esta informação em prática, pegando os dados, e vai obter índice. E daí vai interpretar para tomar uma decisão. Esses dados podem ter origem primária ou secundária, quanto à coleta, né? Primária é coletado direto do informante, eu vou lá no meu funcionário e coleto um dado. Secundária é quando eu pego dados de outras empresas, outras instituições. Sempre prioridade para dados primários. Os dados podem ser quantitativos ou qualitativos. Os quantitativos ainda podem ser divididos em discretos ou contínuos. Discreto é aquele que tem números e intervalos entre eles. Por exemplo, as galinhas botam 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos.
elas não botam um ovo, 4, um ovo, 7. Então, elas botam um número inteiro sempre, tá? Isso é um dado discreto. Dado contínuo é aqueles que podem ter toda a continuidade da escala. Então, por exemplo, eu posso ter 1 metro, 1,1 metro, 1,2 metros, 1,3 metros e assim por diante. Eu posso ter todas essas nuances. E os dados qualitativos, eles não são numéricos, mas eles representam uma condição. Eles ainda podem ser divididos em nominais e ordinais. Nominais é onde não existe uma ordenação, uma escala de preferência. Estado civil, solteiro, casado, divorciado, por exemplo, né? Ajuntado, sei lá mais o que, né? Ou você é solteiro, ou você é casado, ou é divorciado. Qual é mais importante? Tanto faz, né? Sexo, masculino, feminino, sei lá mais o que, né? Qual é o mais importante? O homem é mais importante? Não. Mulher é mais importante? Não. Todos são importantes, tá? Agora, um dado qualitativo ordinal, ele coloca numa ordem de importância. Por exemplo, o grau de instrução. Você tem o ensino fundamental, o ensino médio, ensino superior e pós-graduação. Então, tem uma escala de importância. Quem tem doutorado, teoricamente, sabe mais, tá? Esse é um dado qualitativo ordinal. Eu falei de população. População são todos os indivíduos que eu tenho à disposição. Pode ser a população de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país. Pode ser a população da minha empresa. Eu tenho 5.000 funcionários, a minha população é de 5.000 funcionários. Quando eu faço um censo, eu vou obter dados da minha população inteira. Então, eu vou em cada um dos meus 5.000 funcionários e obtenho dados, tá? A amostra é, poxa, eu tenho 5.000 funcionários, não tenho como pegar dados de todo mundo. Eu vou tirar uma amostra, eu vou pegar alguns deles para pegar esses dados e depois plotar nos meus gráficos. A fonte de dados pode ser administrativa ou por pesquisa. Administrativa sempre quando vem do setor público, né? Por exemplo, número de nascimentos em um ano. E pesquisa eu vou fazer dentro da minha própria empresa. E daí eu entro de novo em censo e pesquisa amostral, em amostragem. Censo é quando eu vou pegar os dados de todo mundo. E a pesquisa amostral é quando eu vou pegar os dados só de alguns que vão representar o todo. Lembre-se, indicadores em matemática, né? Os indicadores devem ter sempre baixa complexidade de cálculo, né? Normalmente só usa divisão e multiplicação. O número é um número. É iniciado por um número ou por uma população. Resultado de contagem estimativa. Média é a média aritmética daquele conjunto de dados. Salário, eu pego, por exemplo, o salário médio de todos os funcionários, o salário de todos os funcionários, junto e divido pelo número de funcionários. Vai dar o salário médio por funcionário. Razão é quando eu tenho uma medida é parte da outra medida, uma medida é diferente da outra medida, uma não tem nada a ver com a outra, proporção de não, eu estava vendo proporção, os não empregados sobre os empregados efetivos, aqueles com carteira assinada. Agora, a proporção é quando eu tenho duas medidas, onde que uma medida faz parte da outra. Então, eu tenho proporção de mulheres entre o total de funcionários. O total de funcionários engloba homens e mulheres. Eu só quero saber quanto a proporção de mulheres no total deles. E taxa, eu coloco a variação do tempo nesse trabalho. E daí a gente entrou em construção de indicadores 2, né? O processo de elaboração e análise de indicador. O ideal é sempre começar com brainstorming, né? Uma tempestade de ideias, colocar todas as ideias no papel e começar a tirar aquelas absurdas. A mesma coisa vocês podem fazer com o indicador já existente. E aqui eu fiz simplesmente um resumo, tá, gente? De todos os slides da aula anterior. Comecem com o tema.
qual é o problema, qual é o grande tema que se refere àquele indicador que vocês querem selecionar ou construir. E daí, dentro desse tema, definam um problema. Descrevam esse problema e coloquem um objetivo. Coloquem seu indicador, construam um indicador com seu método de cálculo. Então, o grande tema, saúde do trabalhador. Qual é o nosso problema? Afastamento com atestado médico. Descrevendo esse problema, nós temos um grande número de afastamento com atestado médico. O que eu quero com esse indicador? Eu quero ver aonde que estão esses afastamentos, quando que estão, para daí diminuir o número de afastamentos. Então, eu vou construir um indicador. Taxa de afastamento com atestado médico por mês. Então, eu pego o número de afastamentos no ano e divido pelo número de meses. Qual a minha fonte de dados? O próprio RH. Unidade medida, afastamentos por mês. De quanto em quanto tempo eu vou medir isso? Semestralmente. Daí eu repito o meu objetivo, né? Diminuir o número de afastamentos com atestado médico e coloco uma meta. Uma meta sempre tem que ser quantificada e no tempo. Reduzir em 2/3, por exemplo, até 2022, a taxa mensal de afastamentos com atestado médico. Eu ainda posso desagregar isto de forma geográfica ou espacial ou categórica. Por exemplo, eu vou medir isso nas minhas diferentes fábricas, ou em uma fábrica só nos diferentes departamentos. Ou eu vou medir isto por taxa de idade entre os funcionários. Funcionário entre 18 e 25 anos, entre 25 e 35, entre 35 e 50, funcionário com mais de 50, tá? Eu vou fazer uma análise técnica disso, verificar a pertinência desse indicador, se o que ele pretende medir é ligado ao objetivo, se o nome e a metodologia de cálculo estão corretos, quem que vai fazer esse indicador, unidade medida, fonte e assim por diante. E daí, com essa análise técnica, eu valido ou não o indicador. E daí entramos na semana 8, que acabamos de ver, tá? Semana 8 acabamos de ver, hein, pessoal? Tá? Não precisa nem fazer. Olha, deu 11 horas, certinho. 11 horas. Nossa, se eu calculasse, isso não ia conseguir, tá? Então, essa foi uma rápida revisão. É lógico que a revisão serve mais só para refrescar um pouco os assuntos na cabeça, né? Vocês se relembrarem, do que explicar mais profundamente alguma coisa específica. Tá bom? Gente, por hoje é só. Já são 11 horas. A gente tá aqui, né? Já são 11 horas. Pelo horário tá certo, né? Já são 11 horas. Nossa live demorou 2 horas hoje, apesar do nosso percalço, né? Foi curtinho. Não chegou a 10 minutos, né? Não chegou a 10 minutos, acho que foi 5 minutos só o nosso percalço. Aproveitamos muito bem, estudem bastante para a prova. Semana que vem, não precisa fazer nada no portal a não ser fazer a prova. A prova vale a semana 9. Se vocês entrarem na semana 9, só tem lá, está escrito avaliação global 1, prova bimestral. Só, não tem nenhuma atividade de frequência, não tem nenhum material lá. Tá? A revisão está na semana 8, está nessa semana. Nós temos atividade de frequência ainda essa semana, então entrem lá, façam atividade de frequência, e semana que vem a presença de vocês vai ser dada pela prova, tá? Se vocês fizeram ou não a prova, independente da nota na prova. Tá bom, pessoal? Tudo tá bom. certo? Tudo. Vamos lá, vamos tirar 10 nessa prova. Tudo. Não dá, a prova vale 7. Vamos lá, 7. Gente, bom final de semana. Não se esqueçam de colocar o trabalho, quem não colocou até hoje. E só um pro grupo, né? Estou torcendo por vocês. Bom final de semana. Torço muito. Bom final de semana, prof. Tchau, Mariana. Bom final de semana, um bom descanso. Até semana que vem, para todos. Beijo, pessoal. Professor. Beijos. Fale. Era Pode só um falar, por filho. equipe para mandar o trabalho, né?
só um por equipe. Não precisa mandar mais de uma equipe. Beleza. É mais de uma pessoa na mesma equipe, tá bom? Beleza, Beleza. professor. Tchau, bom final de Tchau, semana. Então, tchau, bom gente. descanso, Tchau, bom final tchau. de semana. Igualmente.